Olá, pessoal. Esta noite começamos com o mundo barulhento, esfumaçado e ligeiramente pegajoso da taverna medieval. O coração anônimo de cada cidade, o centro de notícias não oficial e o único lugar onde um cavaleiro, um fazendeiro e um bardo podiam ficar igualmente bêbados e igualmente roubados. Não era apenas um lugar para beber. Era um lugar onde perigo, riso e doença se misturavam livremente sob um telhado de palha. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas apenas se você realmente gostar do que faço aqui. E me diga nos comentários de onde você está assistindo e que horas são para você. É sempre fascinante ver quem está se juntando a nós de todo o mundo. Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo. E vamos relaxar juntos na jornada desta noite. Você percorreu uma rua lamacenta que cheira a uma mistura de cavalo, fumaça e sopa duvidosa. Está chovendo, é claro, ou acabou de chover, então tudo está escorregadio, incluindo seu único par de sapatos. Você está cansado, está com fome e quase foi atropelado por uma carroça cheia de nabos 2 vezes. Você precisa de uma bebida. Então, como você encontra uma taverna em uma cidade medieval? Não há placas luminosas nem avaliações no Yelp, e certamente não há GPS. O que você tem são seus ouvidos. Basta seguir o barulho. Em algum lugar, depois da forja do ferreiro e do peixeiro gritando sobre suas enguias frescas do rio, há um coro de risadas, gritos e alguém cantando agressivamente sobre um ganso. E lá está, um edifício de madeira torto, ligeiramente inclinado, como se até a arquitetura tivesse bebido demais. Pendurada acima da porta está uma placa de madeira mal legível com uma pintura grosseira de "Isso é um barril ou um urso, ou talvez ambos". De qualquer forma, é isso. Bem-vindo à taverna. O degrau da frente está escorregadio com cerveja. E ao empurrar a pesada porta com dobradiças de ferro, ela solta um rangido tão longo e dramático que pode se qualificar como sua própria forma de entretenimento. Instantaneamente, o ar quente e o rico perfume de fumaça, lã molhada, cerveja velha e carne misteriosa atingem seu rosto como um aperto de mão bêbado. Você conseguiu. Dentro, o teto é baixo o suficiente para fazer homens altos se abaixarem e homens bêbados baterem a cabeça. O chão é terra, não metaforicamente, literalmente. Embora alguém tenha espalhado palha na tentativa de fingir que está mais limpo. Não está. Não há cabines privadas, nem garçons com cardápios e não existe conversa tranquila. Esta é uma taverna medieval, e ela só vem em 2 configurações. Barulhenta e fechada, devido a incêndio. Você avista um assento vazio em um banco torto perto da lareira, mas está molhado com o quê? Não pergunte. Alguém por perto está discutindo sobre uma galinha roubada. Outro está desmaiado com uma concha ainda na mão. Um cachorro de um olho roendo um osso debaixo de uma mesa como se pagasse aluguel ali. E isso, amigo, é apenas a entrada. Você acabou de chegar e já cheira a uma noite para lembrar ou esquecer. Quando a pesada porta da taverna se fecha atrás de você, a escuridão envolve seus sentidos como um cobertor de lã úmido. Quente, desconfortável e ligeiramente suspeito. Seus olhos se ajustam lentamente. A luz das velas trêmula contra paredes, manchadas de fuligem, projetando sombras dançantes que fazem até as cadeiras parecerem que podem brigar. A lareira arde no canto mais distante, funcionando como aquecimento e perigo de chama aberta. A fumaça flutua preguiçosamente no ar, sem escapar completamente pela chaminé, que pode estar entupida com um corvo morto. Mas o que mais te atinge não é o barulho ou o calor, é o cheiro. O cheiro de uma taverna medieval é menos aromático e mais trauma emocional. As notas de topo são cerveja, quente, azeda e espalhada liberalmente por todas as superfícies. Abaixo disso, suor. Anos, dele humano de cavalo e talvez algo mítico. Adicione um toque de pão mofado, palha molhada e um sussurro de cebolas cozidas, e você terá uma mistura que nenhum perfumista ousou engarrafar. As mesas são esculpidas com anos de iniciais, desenhos grosseiros e cicatrizes de faca. Elas balançam com uma espécie de orgulho teimoso.
Os bancos rangem sob o peso de botas enlameadas, capas grossas e decisões questionáveis. A sujeira do chão como prometido, mas coberta com palha destinada a absorver derramamentos, cuspe e o cliente, inconsciente ocasional. Você pisa com cuidado. Um movimento errado e seu pé afunda em algo com uma textura que é melhor deixar sem descrição. A multidão é um organismo vivo e que respira. Risadas altas irrompem em um canto enquanto dois homens discutem o preço de um porco em outro. Uma mulher bate uma caneca com força suficiente para derramar metade de sua bebida. E ninguém sequer se encolhe. Um homem na mesa ao lado olha para você com o olhar atordoado de alguém que está pensando muito profundamente ou esquecendo como as cadeiras funcionam. Alguém por perto espirra. Todo o lado esquerdo da sala se inclina coletivamente para longe. E ainda assim, apesar do ataque avassalador às suas sensibilidades modernas, há algo acolhedor aqui. A taverna está viva. É áspera, crua e completamente sem filtro. A versão medieval de um centro comunitário, menos a higiene e com 400% mais gritos. Você encontra seu assento. Está um pouco úmido, provavelmente está amaldiçoado. Mas por enquanto, é seu. À primeira vista, o layout da taverna parece que alguém arranjou os móveis durante um terremoto e depois decidiu deixá-lo assim. Não há planta, não há área de bar, não há cabines aconchegantes nos fundos, apenas um derramamento extenso e irregular de mesas, bancos, barris e a ocasional caixa de madeira sendo usada como assento. Tudo está muito perto ou muito longe, dependendo de quão bêbado você está. A lareira é a única peça central real. Um grande fogo aberto rugindo contra uma parede, fazendo o seu melhor para fornecer calor, luz e uma dose saudável de inalação de fumaça interna. Ao redor dela, as pessoas se amontoam para se aquecer como mariposas com canecas. Aqueles com os melhores assentos monopolizam o calor. Aqueles sem... Bem, é para isso que serve a cerveja. O bar, se é que se pode chamar assim, geralmente é apenas uma tábua de madeira grossa apoiada em 2 barris, cedendo sob o peso de jarras, canecas e cotovelos. Atrás dele fica o taverneiro, multitarefa entre servir bebidas, gritar ordens e dar aquele olhar de morte para aquele cara no canto. Você ainda não pagou pela última terça-feira. Não há menus. Você pergunta o que está disponível e se prepara. A resposta geralmente é cerveja ou calha-boca e espere. Uma escada estreita, possivelmente original, definitivamente cheia de farpas, leva aos quartos de cima. Se você apertar os olhos, pode ver uma bota pendurada em um dos postes do corrimão. Ninguém tem certeza se é decorativa ou um aviso. Algumas tavernas têm uma sala nos fundos. Pode ser para armazenamento. Pode ser para jogos de azar ilegais. Ou pode ser para onde a última pessoa que insultou a garçonete foi levada, para nunca mais ser vista. É melhor não perguntar. As paredes estão manchadas com fuligem de vela. As janelas estão cobertas com pano gorduroso ou pele de animal, e cada superfície foi completamente polida pelos cotovelos, botas e bebidas derramadas de gerações passadas. E talvez uma galinha. De alguma forma, apesar do caos, ou por causa dele, funciona. Todos sabem para onde ir, como sentar, quando gritar e quando se abaixar. Não é organizado, mas está vivo. Toda taverna medieval tem um governante. E não é o senhor local ou o cobrador de impostos. É o taverneiro. Eles podem não usar uma coroa, mas não se engane. Essa pessoa comanda o show. Partes iguais. Chefe, garçom, contador, babá e carrasco da justiça de bar. O taverneiro é uma instituição de uma pessoa só. E eles não toleram bobagens. Se for um homem, ele provavelmente é construído como um barril com braços, grisalho, mal-humorado e esculpido em carne curada e más decisões. Se for uma mulher, e muitas vezes ela é mais afiada que uma lima de ferreiro e pode silenciar uma sala com um único olhar. De qualquer forma, eles viram tudo, ou viram pior, e limparam sangue da palha antes do café da manhã. Eles cumprimentam os frequentadores com um aceno, os estranhos com suspeita e os encrenqueiros com uma caneca na cabeça. Atrás do bar, eles mantêm registros mentais de quem pagou, quem deve e quem bebeu 3 demais,
E fazem tudo isso sem escrever nada porque a alfabetização medieval pode ser rara, mas a memória da taverna é aterrorizante. O taverneiro define o tom. Se estiverem de bom humor, o lugar vibra. Se estiverem de mau humor, é melhor beber rápido e guardar as piadas para si. São o árbitro em todas as discussões, o juiz em todos os escândalos de trapaça e os primeiros a pegar um porrete quando uma briga começa. Não se meta com o taverneiro, eles também sabem de tudo. Quem está endividado? Quem está tendo um caso? Quem chegou à cidade com um nome falso precisa de informação? Suborne o taverneiro. Precisa de proteção? Sente-se perto deles. Precisa de um favor? É melhor esperar que não tenha quebrado uma caneca na semana passada. Alguns têm um ajudante, um filho, filha, cônjuge ou órfão. Eles meio que adotaram, e agora os fazem carregar barris com o dobro do seu peso. Esses assistentes servem bebidas, esfregam o chão e tentam não derramar nada ou ser pisoteados por bêbados. Então, embora a taverna possa parecer um caos para você, na verdade é um ecossistema muito delicado. E no centro, comandando tudo como um deus da tempestade de avental, está a única pessoa mantendo a cerveja fluindo e o telhado sem desabar em um motim, o taverneiro. Então você finalmente se acomoda em um banco rangente, desviando de cotoveladas e ensopado derramado. Sua garganta está seca, suas botas estão úmidas, e é hora do evento principal, a bebida. Mas não espere uma carta de vinhos ou uma caneca polida. Esta é uma taverna medieval. Suas escolhas são limitadas, mornas e possivelmente fatais. Vamos começar com a clássica cerveja. Não filtrada, não pasteurizada e geralmente fabricada nos fundos, onde o cachorro dorme. É espessa, turva e muitas vezes vem com flutuantes, pedaços de grãos, levedura ou possivelmente um pedaço do bigode do cliente anterior. Não está fria porque não há gelo. E você não pergunta há quanto tempo está no barril. Você apenas bebe e espera. Em seguida, hidromel, vinho de mel. Parece chique, certo? Na realidade é doce, forte e ocasionalmente explosivo. Se o taverneiro a fez, pode ser deliciosa. Ou pode ter gosto de arrependimento e veneno de abelha. Geralmente é servida a nobres, convidados de casamento, ou aquele bardo que insiste em ser pago em ouro ou hidromel. Depois, há a cidra, feita de maçãs que foram colhidas na hora ou caíram no chão há 3 semanas. Ácida, picante e servida em canecas rachadas que podem servir como tigelas de sopa pela manhã. É a bebida preferida em regiões ricas em pomares ou para aqueles que querem algo alcoólico o suficiente para esquecer o cheiro do homem sentado ao lado deles. Vinho? Tecnicamente sim, mas a menos que você esteja no sul da Europa, ou a nobreza, esteja na cidade, provavelmente está aguado, azedo e servido com uma dose de sarcasmo. O bom vinho é reservado para senhores, bispos e o mercador que acabou de vender 12 caixas de sal. E água, essa é uma escolha ousada porque na metade das vezes está cheia de morte invisível. Ferver custa combustível. E poços limpos são raros. É por isso que até as crianças bebem cerveja. Não é pela embriaguez. É para não morrer de disenteria antes dos 8 anos. Ninguém está medindo doses ou preparando coquetéis aqui. Você bebe em canecas feitas de madeira, barro ou estanho. Algumas ainda têm o ensopado da noite anterior. Você levanta sua caneca, cheira e bebe. Está quente, está amarga, e de alguma forma é perfeita. Porque na taverna medieval se está molhado e não vai te matar imediatamente, é uma safra fina. Então você sobreviveu à bebida? Por pouco. Agora seu estômago ronca, lembrando que você não come desde o nascer do sol, e sua última refeição foi principalmente cevada e tristeza. Hora de comer. Mas não se empolgue. Não há menu, não há garçom. E absolutamente ninguém perguntando se você tem alguma restrição alimentar. Você não pede comida em uma taverna medieval. Você pergunta o que sobrou. Então espera que esteja quente e apenas vagamente misterioso. A estrela da mesa da taverna é geralmente o pottage, um ensopado grosso feito de quaisquer grãos, vegetais e proteínas questionáveis que estivessem por perto naquele dia. Está cozinhando no mesmo
Pote desde segunda-feira e agora é quinta-feira. Novos ingredientes são adicionados diariamente. Nada é removido. É menos uma refeição e mais uma cápsula do tempo culinária. Se houver carne envolvida, parabéns. Provavelmente é coelho, pombo ou a galinha azarada que se aproximou demais do fogo. Se for carne de caça, pode ser deliciosa. Ou pode estar envelhecida além da razão e temperada com desespero. Sua tigela é feita de madeira ou barro. Sua colher, ou a sua própria, ou seus dedos. A maioria das pessoas carrega sua própria faca, então comer é um evento B.O. Traga seus próprios talheres. E não espere guardanapos. Apenas a manga da sua túnica ou um pano compartilhado que viu coisas que nunca esquecerá. Pão também. É oferecido. É duro, escuro e pesado. Mais uma arma do que comida. Se for macio, foi assado hoje. Se for duro, foi assado na semana passada. De qualquer forma, combina bem com queijo que cheira a bota velha e começou a desenvolver sua própria personalidade. Às vezes são peixes salgados, às vezes ovos em conserva. Ocasionalmente você encontrará uma taverna oferecendo um especial, que é apenas uma maneira mais elegante de dizer: tínhamos muito disso por aí. Sabor, opcional, textura, imprevisível. Ainda assim, na luz bruxuleante do fogo com barulho ao redor e o calor da comida em suas mãos, não é ruim, é satisfatório. É quente, e se você não pensar muito no que está flutuando na sua tigela, pode até ser reconfortante. Você não está aqui para a alta gastronomia. Você está aqui para comer como um sobrevivente. Depois de encontrar seu lugar, idealmente um sem uma faca enfiada nele, você começa a notar o verdadeiro entretenimento, as pessoas. Uma taverna medieval é o feed de mídia social original, barulhento, caótico, meio verdadeiro e totalmente comprometido com o excesso de compartilhamento. À sua esquerda, há um fazendeiro de rosto vermelho já no seu quarto copo de cerveja, recontando a mesma história sobre sua vaca, dando a luz de lado. Ele bate no seu ombro no meio da frase, como se você fosse um amigo de longa data ou um bom substituto para o porco com quem ele costuma beber. No canto mais distante da sala, um estranho encapuzado senta-se nas sombras bebendo lentamente. Ele pode ser um monge fugitivo, ou um bandido, ou apenas muito ruim em contato visual. De qualquer forma, você não vai conversar com ele a menos que queira desaparecer atrás dos estábulos. Perto da lareira, um soldado em armadura desgastada está contando histórias de batalha para um grupo. Sua história envolve dragões, franceses e uma espada falante. É definitivamente falsa. Ninguém se importa. Seu caneco está cheio e sua audiência está rindo. Há um mercador, barulhento e suado, gritando preços de grãos que ninguém pediu. Ele tira moedas de ouro de sua bolsa como um homem implorando para ser roubado à meia-noite. Um par de locais joga dados em uma mesa empenada, suas expressões intensas. Um deles claramente trapaceia. O outro sabe e deixa acontecer. Provavelmente guardando a briga para quando sua cerveja acabar. Um bardo, dedilha no canto, a voz falhando nas notas altas de uma canção de amor que soa suspeitosamente como uma que ele acabou de inventar. Ninguém se importa. Ele está usando calças e está afinado. Isso já é melhor do que o cara da noite passada. Mulheres vagam pela multidão. Algumas funcionárias da taverna, outras trabalhando por conta própria. Elas são perspicazes, confiantes e absolutamente não devem ser incomodadas. Elas vão flertar, rir ou quebrar seus dentes dependendo do seu tom. Crianças ocasionalmente correm entre as pernas, roubando pão ou moedas deixadas para trás. Ninguém as impede. É apenas parte do ritmo. Todos estão observando, bebendo, tramando e fingindo não notar o homem caído sob a mesa. Esta taverna não é apenas um lugar para comer e beber. É uma performance viva e pulsante. E esta noite, você faz parte do elenco. Esqueça saques e baladas por um momento. A verdadeira trilha sonora de uma taverna medieval não é uma canção. É uma sinfonia de caos. Começa com o tilintar de canecas, dezenas delas batendo contra a madeira em celebração, negociação ou erro de cálculo bêbado. Algumas tilintam alegremente,
Outras se quebram completamente. Ambas são recebidas com aplausos. Depois vem o riso. Riso grande, alto, de barriga que soa como se tivesse escapado de um javali selvagem. A maior parte não faz sentido. Um fazendeiro ri da sua própria piada sobre feno. Um cavaleiro ri da palavra mingau. Um monge sibila incontrolavelmente toda vez que alguém diz pato. Você aprende rapidamente a não perguntar. Vozes se sobrepõem, cada uma mais alta que a anterior, lutando por domínio como galos em um galinheiro. Há discussões, contação de histórias, gritos sobreimpostos, e pelo menos uma pessoa citando as escrituras de forma errada para ganhar uma aposta. O barman grita pedidos enquanto espanta moscas. Uma garçonete grita com um homem que tentou agarrá-la e alguém continua repetindo mais uma rodada como um grito de guerra. E no canto, o bardo com um alaúde meio desafinado e 3 cordas faltando. Ele toca os mesmos 4 acordes em loop, ocasionalmente irrompendo em versos sobre amor perdido, galinhas encontradas ou nobres que usavam as calças para trás. Ninguém realmente ouve, a menos que ele comece a cantar sobre alguém na sala, momento em que as coisas ficam muito divertidas ou muito perigosas. Alguém derrama algo. Alguém arrota alto o suficiente para fazer as vigas tremerem. Outra pessoa cai de um banco e continua falando do chão como se fosse intencional. Ao fundo, cães latem. Uma cabra bale. Por que há uma cabra? E cadeiras arrastam pelo chão de terra como trovões em uma caverna de madeira. Não é pacífico, mas é estranhamente rítmico. Ocasionalmente, a sala fica quieta. Não por escolha, apenas uma calmaria repentina. Dura exatamente 3 segundos. Então alguém solta um pum heroicamente e a música recomeça. Isso não é ruído de fundo. Este é o batimento cardíaco da taverna. Cru, barulhento e implacavelmente vivo. Se você ouvir com atenção, começa a fazer sentido. Uma espécie de harmonia nascida do caos. E como o resto da taverna, só fica mais alto quanto mais tempo você fica. Assim que a cerveja começa a fluir e o ensopado começa a assentar, a taverna se transforma. Não é mais apenas um lugar para comer e beber, torna-se um cassino medieval, menos as cordas de veludo e com muito mais gritaria. O jogo é o esporte da noite e todos jogam, de soldados experientes a meninos descalços com dados emprestados. Não há croupier, não há chefe de mesa, não há regulamentação. Apenas uma mesa de madeira rachada, um punhado de moedas de cobre e a vaga promessa de que alguém está prestes a perder a dignidade. Dados são o jogo de escolha, esculpidos em osso, madeira ou o que estivesse por perto. Eles tilintam sobre as mesas como trovões rolantes, cada lançamento seguido por uma mistura de aplausos, gemidos e acusações de bruxaria. Ninguém confia nos dados. Todos os usam. Depois há as cartas. Se você estiver em uma parte mais culta da cidade, grossas, pintadas à mão, desgastadas nas bordas e sempre faltando uma ou 2. As regras mudam dependendo de quem as explica. Às vezes você está tentando obter o número mais alto. Outras vezes você está combinando símbolos ou apenas inventando à medida que avança. É como o pôquer, mas com mais tapas. As apostas variam de dinheiro a canecas e gado. Sim, alguém quer uma cabra melhor. Outra pessoa apostou suas botas e outra pessoa apostou sua própria liberdade pela noite. Spoiler, ele perdeu. Os frequentadores são espertos. Eles embaralham. Rapidamente, rolam lentamente e sorriem um pouco demais. Trapaça, claro. É metade da diversão. Um dado escondido aqui. Uma carta marcada ali. Uma tosse misteriosa quando o jogador sortudo se inclina. Se você ganhar muito, compra uma rodada, ou corre o risco de ser atacado. Se você perder feio, sorri, finge que foi intencional e lentamente empurra sua cadeira de volta para a porta. Jogos paralelos também surgem. Luta de braço, queda de braço e o sempre popular. Quem consegue beber mais sem cair. O vencedor ganha aplausos. O perdedor ganha uma noite debaixo da mesa e uma dor de cabeça que dura até o próximo dia de mercado.
Mas mesmo quando as regras são confusas e as apostas são absurdas, a energia é viciante. Porque em uma taverna medieval, a sorte não é apenas um jogo. É uma aposta com sua bolsa, seu orgulho e possivelmente suas calças. À medida que a noite avança e a taverna se enche de calor e umidade, um novo tipo de performance toma o palco. Uma feita de palavras, música e bobagens confiantes. Esta é a hora da história, estilo medieval. Um bardo limpa a garganta no canto, dedilhando suavemente um alaúde meio desafinado, as cordas rangendo como botas velhas. Faltam-lhe alguns dentes, mas não um pingo de confiança. Com um floreio dramático, ele lança-se numa balada de desgosto e heroísmo. Algo sobre um cavaleiro que se apaixonou por uma sereia e se afogou apenas enquanto recitava poesia. Ninguém acredita nele. Todos ouvem de qualquer maneira. É assim que funciona aqui. A verdade é opcional. O entretenimento é tudo. À volta das mesas, outros juntam-se. Não bardos, apenas clientes com a coragem alimentada pela cerveja e uma história para contar. Um homem jura que uma vez lutou com um urso e viveu para beber sobre isso. Outro afirma que viu uma bruxa transformar uma vaca numa cabra. Um terceiro insiste que é parente de Carlos Magno pelo lado do primo da mãe. A história de todos começa com: não vais acreditar nisto, mas... E eles estão certos. Não acreditamos, mas queremos. Fanfarronices tornam-se baladas. Acidentes tornam-se mitos. Alguém conta uma piada tão má que volta a ser boa. Outro recita um poema provavelmente plagiado de um pergaminho de monge. A sala aplaude, grita ou atira pão dependendo da qualidade ou quantidade da performance. Se tiveres sorte, um repreendedor ou menestrel pode estar de passagem. Profissionais que viajam de cidade em cidade, trocando música por moedas, refeições e, ocasionalmente, um lugar para dormir dentro de casa. As suas canções são polidas, as suas histórias longas e a sua capacidade de agitar uma multidão perigosa. Mas mesmo eles sabem a regra de ouro das histórias de taverna. Nunca deixes que os factos estraguem uma boa história. Nesta sala, cheia de fumo com a lareira a crepitar e as canecas a transbordar, contar histórias não é apenas entretenimento, é tradição, é conexão, é como fazes amigos, inimigos e o ocasional parceiro de bebida para a vida. À meia-noite, metade da taverna está a encenar a história do cavaleiro de uma perna, só que lutou contra 6 salteadores com uma concha. Tu ris, tu aplaudes, tu esqueces que é tudo inventado, porque numa taverna medieval todo o mentiroso é uma lenda, se a história for boa o suficiente. À medida que a noite avança e a cerveja continua a fluir, algo muda no ar, uma espécie de ousadia embriagada. O bardo está a meio da sua terceira canção sobre pastoras infiéis, e de repente todos se sentem românticos. Bem-vindo ao flerte medieval. A subtileza deixou o edifício. Começa com contato visual, ou pelo menos um olho, ligeiramente semicerrado através de uma névoa induzida pelo hidromel. Um homem com 2 dentes restantes inclina-se sobre um banco e arrasta as palavras: Minha senhora, a vossa beleza brilha mais do que a lareira. Ela responde atirando uma côdea de pão à testa dele. A sala aplaude. Outros tentam a sua sorte, mais gentilmente, oferecendo canecas cheias, elogios desajeitados, ou ofertas para ajudar a carregar uma tigela de guisado para que não derrame. Spoiler, ainda derrama. Se fores uma mulher na taverna, funcionária, convidada ou mercadora viajante, provavelmente estás habituada a afastar pelo menos 3 aspirantes a poetas, 2 lutadores de braço e um homem que tenta impressionar-te equilibrando uma faca no nariz. Às vezes funciona. Geralmente acaba com um olho negro ou uma bolsa vazia. Para aqueles que realmente procuram companhia, as tavernas oferecem mais do que apenas flerte. Cortesãs trabalham a sala com facilidade praticada, sabendo quem tem moeda, quem tem charme e quem vai desmaiar antes de chegar às escadas. As transações são discretas, mas as implicações são ruidosas. Amantes ciumentos. Ah, sim. Nada desencadeia uma briga de taverna mais rápido do que um olhar roubado, uma mão errante,
ou um marido a apanhar a mulher a rir um pouco demais da piada do bardo sobre bispos. Mesas são viradas. Canecas são usadas como armas. Um banco é partido ao meio novamente. E, no entanto, algures no meio de todo este caos, faíscas genuínas voam. A filha tímida de um padeiro e um pedreiro viajante riem-se sobre guisado partilhado. Dois agricultores bêbados criam laços sobre um ódio mútuo por nabos. Um monge flerta acidentalmente com uma freira. O amor, ou algo parecido, sobrevive mesmo nos cantos mais barulhentos. Porque na taverna medieval, o romance é partes iguais, de charme acaso, e não cair de cara na tigela a meio da frase: podes ganhar um coração. Podes ganhar um tapa. De qualquer forma, vais lembrar-te disso ou pelo menos ouvir falar disso na manhã seguinte. Era inevitável. Talvez alguém tenha derramado uma bebida. Talvez alguém tenha acusado outra pessoa de trapacear nos dados. Talvez duas pessoas tenham reivindicado o mesmo banco e nenhuma delas tenha cedido. Ou talvez alguém tenha dito algo sobre a mãe de outra pessoa. Bode. Ou sopa. Não importa muito. Olá, pessoal. Esta noite começamos com o mundo barulhento, esfumaçado e ligeiramente pegajoso da taverna medieval. O coração anônimo de cada cidade, o centro de notícias não oficial e o único lugar onde um cavaleiro, um fazendeiro e um bardo podiam ficar igualmente bêbados e igualmente roubados. Não era apenas um lugar para beber. Era um lugar onde perigo, riso e doença se misturavam livremente sob um telhado de palha. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas apenas se você realmente gostar do que faço aqui. E me diga nos comentários de onde você está assistindo e que horas são para você. É sempre fascinante ver quem está se juntando a nós de todo o mundo. Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo. E vamos relaxar juntos na jornada desta noite. Você percorreu uma rua lamacenta que cheira a uma mistura de cavalo, fumaça e sopa duvidosa. Está chovendo, é claro, ou acabou de chover, então tudo está escorregadio, incluindo seu único par de sapatos. Você está cansado, está com fome e quase foi atropelado por uma carroça cheia de nabos 2 vezes. Você precisa de uma bebida. Então, como você encontra uma taverna em uma cidade medieval? Não há placas luminosas nem avaliações no Yelp, e certamente não há GPS. O que você tem são seus ouvidos. Basta seguir o barulho. Em algum lugar, depois da forja do ferreiro e do peixeiro gritando sobre suas enguias frescas do rio, há um coro de risadas, gritos e alguém cantando agressivamente sobre um ganso. E lá está, um edifício de madeira torto, ligeiramente inclinado, como se até a arquitetura tivesse bebido demais. Pendurada acima da porta está uma placa de madeira mal legível com uma pintura grosseira de "Isso é um barril ou um urso, ou talvez ambos". De qualquer forma, é isso. Bem-vindo à taverna. O degrau da frente está escorregadio com cerveja. E ao empurrar a pesada porta com dobradiças de ferro, ela solta um rangido tão longo e dramático que pode se qualificar como sua própria forma de entretenimento. Instantaneamente, o ar quente e o rico perfume de fumaça, lã molhada, cerveja velha e carne misteriosa atingem seu rosto como um aperto de mão bêbado. Você conseguiu. Dentro, o teto é baixo o suficiente para fazer homens altos se abaixarem e homens bêbados baterem a cabeça. O chão é terra, não metaforicamente, literalmente. Embora alguém tenha espalhado palha na tentativa de fingir que está mais limpo. Não está. Não há cabines privadas, nem garçons com cardápios e não existe conversa tranquila. Esta é uma taverna medieval, e ela só vem em 2 configurações. Barulhenta e fechada, devido a incêndio. Você avista um assento vazio em um banco torto perto da lareira, mas está molhado com o quê? Não pergunte. Alguém por perto está discutindo sobre uma galinha roubada. Outro está desmaiado com uma concha ainda na mão. Um cachorro de um olho roendo um osso debaixo de uma mesa como se pagasse aluguel ali. E isso, amigo, é apenas a entrada. Você acabou de chegar e já cheira a uma noite para lembrar ou esquecer. Quando a pesada porta da taverna se fecha atrás de você,
A escuridão envolve seus sentidos como um cobertor de lã úmido. Quente, desconfortável e ligeiramente suspeito. Seus olhos se ajustam lentamente. A luz das velas trêmula contra paredes, manchadas de fuligem, projetando sombras dançantes que fazem até as cadeiras parecerem que podem brigar. A lareira arde no canto mais distante, funcionando como aquecimento e perigo de chama aberta. A fumaça flutua preguiçosamente no ar, sem escapar completamente pela chaminé, que pode estar entupida com um corvo morto. Mas o que mais te atinge não é o barulho ou o calor, é o cheiro. O cheiro de uma taverna medieval é menos aromático e mais trauma emocional. As notas de topo são cerveja, quente, azeda e espalhada liberalmente por todas as superfícies. Abaixo disso, suor. Anos, dele humano de cavalo e talvez algo mítico. Adicione um toque de pão mofado, palha molhada e um sussurro de cebolas cozidas, e você terá uma mistura que nenhum perfumista ousou engarrafar. As mesas são esculpidas com anos de iniciais, desenhos grosseiros e cicatrizes de faca. Elas balançam com uma espécie de orgulho teimoso. Os bancos rangem sob o peso de botas enlameadas, capas grossas e decisões questionáveis. A sujeira do chão como prometido, mas coberta com palha destinada a absorver derramamentos, cuspe e o cliente, inconsciente ocasional. Você pisa com cuidado. Um movimento errado e seu pé afunda em algo com uma textura que é melhor deixar sem descrição. A multidão é um organismo vivo e que respira. Risadas altas irrompem em um canto enquanto dois homens discutem o preço de um porco em outro. Uma mulher bate uma caneca com força suficiente para derramar metade de sua bebida. E ninguém sequer se encolhe. Um homem na mesa ao lado olha para você com o olhar atordoado de alguém que está pensando muito profundamente ou esquecendo como as cadeiras funcionam. Alguém por perto espirra. Todo o lado esquerdo da sala se inclina coletivamente para longe, e ainda assim, apesar do ataque avassalador às suas sensibilidades modernas, há algo acolhedor aqui. A taverna está viva. É áspera, crua e completamente sem filtro. A versão medieval de um centro comunitário, menos a higiene e com 400% mais gritos. Você encontra seu assento. Está um pouco úmido. Provavelmente está amaldiçoado. Mas por enquanto, é seu. À primeira vista, o layout da taverna parece que alguém arranjou os móveis durante um terremoto e depois decidiu deixá-lo assim. Não há planta, não há área de bar, não há cabines aconchegantes nos fundos. Apenas um derramamento extenso e irregular de mesas, bancos, barris e a ocasional caixa de madeira sendo usada como assento. Tudo está muito perto ou muito longe, dependendo de quão bêbado você está. A lareira é a única peça central real. Um grande fogo aberto rugindo contra uma parede, fazendo o seu melhor para fornecer calor, luz e uma dose saudável de inalação de fumaça interna. Ao redor dela, as pessoas se amontoam para se aquecer como mariposas com canecas. Aqueles com os melhores assentos monopolizam o calor. Aqueles sem... Bem, é para isso que serve a cerveja. O bar, se é que se pode chamar assim, geralmente é apenas uma tábua de madeira grossa apoiada em 2 barris, cedendo sob o peso de jarras, canecas e cotovelos. Atrás dele fica o taverneiro, multitarefa entre servir bebidas, gritar ordens e dar aquele olhar de morte para aquele cara no canto. Você ainda não pagou pela última terça-feira. Não há menus. Você pergunta o que está disponível e se prepara. A resposta geralmente é cerveja ou calha-boca e espere. Uma escada estreita, possivelmente original, definitivamente cheia de farpas, leva aos quartos de cima. Se você apertar os olhos, pode ver uma bota pendurada em um dos postes do corrimão. Ninguém tem certeza se é decorativa ou um aviso. Algumas tavernas têm uma sala nos fundos. Pode ser para armazenamento. Pode ser para jogos de azar ilegais. Ou pode ser para onde a última pessoa que insultou a garçonete foi levada, para nunca mais ser vista. É melhor não perguntar. As paredes estão manchadas com fuligem de vela. As janelas estão cobertas com pano gorduroso ou pele de animal, e cada superfície foi completamente polida pelos cotovelos, botas e bebidas derramadas de gerações passadas. E talvez uma galinha.
De alguma forma, apesar do caos, ou por causa dele, funciona. Todos sabem para onde ir, como sentar, quando gritar e quando se abaixar. Não é organizado, mas está vivo. Toda taverna medieval tem um governante. E não é o senhor local ou o cobrador de impostos. É o taverneiro. Eles podem não usar uma coroa, mas não se engane. Essa pessoa comanda o show. Partes iguais. Chefe, garçom, contador, babá e carrasco da justiça de bar. O taverneiro é uma instituição de uma pessoa só, e eles não toleram bobagens. Se for um homem, ele provavelmente é construído como um barril com braços, grisalho, mal-humorado e esculpido em carne curada e más decisões. Se for uma mulher, e muitas vezes é, ela é mais afiada que uma lima de ferreiro, e pode silenciar uma sala com um único olhar. De qualquer forma, eles viram tudo, ou viram pior, e limparam sangue da palha antes do café da manhã. Eles cumprimentam os frequentadores com um aceno, os estranhos com suspeita e os encrenqueiros com uma caneca na cabeça. Atrás do bar, eles mantêm registros mentais de quem pagou, quem deve e quem bebeu 3 demais, e fazem tudo isso sem escrever nada porque a alfabetização medieval pode ser rara, mas a memória da taverna é aterrorizante. O taverneiro define o tom. Se estiverem de bom humor, o lugar vibra. Se estiverem de mau humor, é melhor beber rápido e guardar as piadas para si. São o árbitro em todas as discussões, o juiz em todos os escândalos de trapaça e os primeiros a pegar um porrete quando uma briga começa. Não se meta com o taverneiro, eles também sabem de tudo. Quem está endividado? Quem está tendo um caso? Quem chegou à cidade com um nome falso precisa de informação? Suborne o taverneiro. Precisa de proteção? Sente-se perto deles. Precisa de um favor? É melhor esperar que não tenha quebrado uma caneca na semana passada. Alguns têm um ajudante, um filho, filha, cônjuge ou órfão. Eles meio que adotaram, e agora os fazem carregar barris com o dobro do seu peso. Esses assistentes servem bebidas, esfregam o chão e tentam não derramar nada ou ser pisoteados por bêbados. Então, embora a taverna possa parecer um caos para você, na verdade é um ecossistema muito delicado. E no centro, comandando tudo como um deus da tempestade de avental, está a única pessoa mantendo a cerveja fluindo e o telhado sem desabar em um motim, o taverneiro. Então você finalmente se acomoda em um banco rangente, desviando de cotoveladas e ensopado derramado. Sua garganta está seca, suas botas estão úmidas, e é hora do evento principal, a bebida. Mas não espere uma carta de vinhos ou uma caneca polida. Esta é uma taverna medieval. Suas escolhas são limitadas, mornas e possivelmente fatais. Vamos começar com a clássica cerveja. Não filtrada, não pasteurizada, e geralmente fabricada nos fundos, onde o cachorro dorme. É espessa, turva e muitas vezes vem com flutuantes, pedaços de grãos, levedura ou possivelmente um pedaço do bigode do cliente anterior. Não está fria porque não há gelo. E você não pergunta há quanto tempo está no barril. Você apenas bebe e espera. Em seguida, hidromel, vinho de mel. Parece chique, certo? Na realidade é doce, forte e ocasionalmente explosivo. Se o taverneiro a fez, pode ser deliciosa. Ou pode ter gosto de arrependimento e veneno de abelha. Geralmente é servida a nobres, convidados de casamento ou aquele bardo que insiste em ser pago em ouro ou hidromel. Depois, há a cidra, feita de maçãs que foram colhidas na hora ou caíram no chão há 3 semanas. Ácida, picante e servida em canecas rachadas que podem servir como tigelas de sopa pela manhã. É a bebida preferida em regiões ricas em pomares ou para aqueles que querem algo alcoólico o suficiente para esquecer o cheiro do homem sentado ao lado deles. Vinho? Tecnicamente sim, mas a menos que você esteja no sul da Europa, ou a nobreza, esteja na cidade, provavelmente está aguado, azedo e servido com uma dose de sarcasmo. O bom vinho é reservado para senhores, bispos e o mercador que acabou de vender 12 caixas de sal. E água, essa é uma escolha ousada porque na metade das vezes está cheia de morte invisível. Ferver custa combustível. E poços limpos são raros.
É por isso que até as crianças bebem cerveja. Não é pela embriaguez. É para não morrer de disenteria antes dos 8 anos. Ninguém está medindo doses ou preparando coquetéis aqui. Você bebe em canecas feitas de madeira, barro ou estanho. Algumas ainda têm o ensopado da noite anterior. Você levanta sua caneca, cheira e bebe. Está quente, está amarga e de alguma forma é perfeita. Porque na taverna medieval, se está molhado e não vai te matar imediatamente, é uma safra fina. Então você sobreviveu à bebida? Por pouco. Agora seu estômago ronca, lembrando que você não come desde o nascer do sol, e sua última refeição foi principalmente cevada e tristeza. Hora de comer. Mas não se empolgue. Não há menu, não há garçom. E absolutamente ninguém perguntando se você tem alguma restrição alimentar. Você não pede comida em uma taverna medieval. Você pergunta o que sobrou. Então espera que esteja quente e apenas vagamente misterioso. A estrela da mesa da taverna é geralmente o pottage, um ensopado grosso feito de quaisquer grãos, vegetais e proteínas questionáveis que estivessem por perto naquele dia. Está cozinhando no mesmo pote desde segunda-feira e agora é quinta-feira. Novos ingredientes são adicionados diariamente. Nada é removido. É menos uma refeição e mais uma cápsula do tempo culinária. Se houver carne envolvida, parabéns. Provavelmente é coelho, pombo ou a galinha azarada que se aproximou demais do fogo. Se for carne de caça, pode ser deliciosa, ou pode estar envelhecida além da razão e temperada com desespero. Sua tigela é feita de madeira ou barro, sua colher, ou a sua própria, ou seus dedos. A maioria das pessoas carrega sua própria faca, então comer é um evento B.O. Traga seus próprios talheres. E não espere guardanapos. Apenas a manga da sua túnica ou um pano compartilhado que viu coisas que nunca esquecerá. Pão também. É oferecido. É duro, escuro e pesado. Mais uma arma do que comida. Se for macio, foi assado hoje. Se for duro, foi assado na semana passada. De qualquer forma, combina bem com queijo que cheira a bota velha e começou a desenvolver sua própria personalidade. Às vezes são peixes salgados, às vezes ovos em conserva. Ocasionalmente você encontrará uma taverna oferecendo um especial, que é apenas uma maneira mais elegante de dizer: tínhamos muito disso por aí. Sabor, opcional, textura, imprevisível. Ainda assim, na luz bruxuleante do fogo com barulho ao redor e o calor da comida em suas mãos, não é ruim, é satisfatório. É quente. E se você não pensar muito no que está flutuando na sua tigela, pode até ser reconfortante. Você não está aqui para a alta gastronomia. Você está aqui para comer como um sobrevivente. Depois de encontrar seu lugar, idealmente um sem uma faca enfiada nele, você começa a notar o verdadeiro entretenimento às pessoas. Uma taverna medieval é o feed de mídia social original, barulhento, caótico, meio verdadeiro, e totalmente comprometido com o excesso de compartilhamento. À sua esquerda, há um fazendeiro de rosto vermelho já no seu quarto copo de cerveja, recontando a mesma história sobre sua vaca, dando a luz de lado. Ele bate no seu ombro no meio da frase, como se você fosse um amigo de longa data ou um bom substituto para o porco com quem ele costuma beber. No canto mais distante da sala, um estranho encapuzado senta-se nas sombras bebendo lentamente. Ele pode ser um monge fugitivo, ou um bandido, ou apenas muito ruim em contato visual. De qualquer forma, você não vai conversar com ele a menos que queira desaparecer atrás dos estábulos. Perto da lareira, um soldado em armadura desgastada está contando histórias de batalha para um grupo. Sua história envolve dragões, franceses e uma espada falante. É definitivamente falsa. Ninguém se importa. Seu caneco está cheio e sua audiência está rindo. Há um mercador, barulhento e suado, gritando preços de grãos que ninguém pediu. Ele tira moedas de ouro de sua bolsa como um homem implorando para ser roubado à meia-noite. Um par de locais joga dados em uma mesa empenada, suas expressões intensas. Um deles claramente trapaceia. O outro sabe e deixa acontecer. Provavelmente guardando a briga para quando sua cerveja acabar. Um bardo,
Dedilha no canto, a voz falhando nas notas altas de uma canção de amor que soa suspeitosamente como uma que ele acabou de inventar. Ninguém se importa. Ele está usando calças e está afinado. Isso já é melhor do que o cara da noite passada. Mulheres vagam pela multidão. Algumas funcionárias da taverna, outras trabalhando por conta própria. Elas são perspicazes, confiantes e absolutamente não devem ser incomodadas. Elas vão flertar, rir ou quebrar seus dentes dependendo do seu tom. Crianças ocasionalmente correm entre as pernas, roubando pão ou moedas deixadas para trás. Ninguém as impede. É apenas parte do ritmo. Todos estão observando, bebendo, tramando e fingindo não notar o homem caído sob a mesa. Esta taverna não é apenas um lugar para comer e beber. É uma performance viva e pulsante. E esta noite, você faz parte do elenco. Esqueça saques e baladas por um momento. A verdadeira trilha sonora de uma taverna medieval não é uma canção. É uma sinfonia de caos. Começa com o tilintar de canecas, dezenas delas batendo contra a madeira em celebração, negociação ou erro de cálculo bêbado. Algumas tilintam alegremente, outras se quebram completamente. Ambas são recebidas com aplausos. Depois vem o riso. Riso grande, alto, de barriga que soa como se tivesse escapado de um javali selvagem. A maior parte não faz sentido. Um fazendeiro ri da sua própria piada sobre feno. Um cavaleiro ri da palavra mingau. Um monge sibila incontrolavelmente toda vez que alguém diz pato. Você aprende rapidamente a não perguntar. Vozes se sobrepõem, cada uma mais alta que a anterior, lutando por domínio como galos em um galinheiro. Há discussões, contação de histórias, gritos sobre impostos, e pelo menos uma pessoa citando as escrituras de forma errada para ganhar uma aposta. O barman grita pedidos enquanto espanta moscas. Uma garçonete grita com um homem que tentou agarrá-la e alguém continua repetindo mais uma rodada como um grito de guerra. E no canto, o bardo com um alaúde meio desafinado e 3 cordas faltando. Ele toca os mesmos 4 acordes em loop, ocasionalmente irrompendo em versos sobre amor perdido, galinhas encontradas ou nobres que usavam as calças para trás. Ninguém realmente ouve, a menos que ele comece a cantar sobre alguém na sala, momento em que as coisas ficam muito divertidas ou muito perigosas. Alguém derrama algo. Alguém arrota alto o suficiente para fazer as vigas tremerem. Outra pessoa cai de um banco e continua falando do chão como se fosse intencional. Ao fundo, cães latem. Uma cabra bale. Por que há uma cabra? E cadeiras arrastam pelo chão de terra como trovões em uma caverna de madeira. Não é pacífico, mas é estranhamente rítmico. Ocasionalmente, a sala fica quieta. Não por escolha, apenas uma calmaria repentina. Dura exatamente 3 segundos. Então alguém solta um pum heroicamente e a música recomeça. Isso não é ruído de fundo. Este é o batimento cardíaco da taverna. Cru, barulhento e implacavelmente vivo. Se você ouvir com atenção, começa a fazer sentido. Uma espécie de harmonia nascida do caos. E como o resto da taverna, só fica mais alto quanto mais tempo você fica. Assim que a cerveja começa a fluir e o ensopado começa a assentar, a taverna se transforma. Não é mais apenas um lugar para comer e beber, torna-se um cassino medieval, menos as cordas de veludo e com muito mais gritaria. O jogo é o esporte da noite e todos jogam, de soldados experientes a meninos descalços com dados emprestados. Não há croupier, não há chefe de mesa, não há regulamentação. Apenas uma mesa de madeira rachada, um punhado de moedas de cobre e a vaga promessa de que alguém está prestes a perder a dignidade. Dados são o jogo de escolha, esculpidos em osso, madeira ou o que estivesse por perto. Eles tilintam sobre as mesas como trovões rolantes, cada lançamento seguido por uma mistura de aplausos, gemidos e acusações de bruxaria. Ninguém confia nos dados. Todos os usam. Depois há as cartas. Se você estiver em uma parte mais culta da cidade, grossas, pintadas à mão, desgastadas nas bordas e sempre faltando uma ou duas. As regras mudam dependendo de quem as explica. Às vezes você está tentando obter o número mais alto.
Outras vezes você está combinando símbolos ou apenas inventando à medida que avança. É como o pôquer, mas com mais tapas. As apostas variam de dinheiro a canecas e gado. Sim, alguém quer uma cabra melhor. Outra pessoa apostou suas botas e outra pessoa apostou sua própria liberdade pela noite. Spoiler, ele perdeu. Os frequentadores são espertos. Eles embaralham, rapidamente rolam lentamente e sorriem um pouco demais. Trapaça, claro, é metade da diversão. Um dado escondido aqui. Uma carta marcada ali. Uma tosse misteriosa quando o jogador sortudo se inclina. Se você ganhar muito, compra uma rodada, ou corre o risco de ser atacado. Se você perder feio, sorri, finge que foi intencional e lentamente empurra sua cadeira de volta para a porta. Jogos paralelos também surgem. Luta de braço, queda de braço e o sempre popular. Quem consegue beber mais sem cair. O vencedor ganha aplausos. O perdedor ganha uma noite debaixo da mesa e uma dor de cabeça que dura até o próximo dia de mercado. Mas mesmo quando as regras são confusas e as apostas são absurdas, a energia é viciante. Porque em uma taverna medieval, a sorte não é apenas um jogo, é uma aposta com sua bolsa, seu orgulho e possivelmente suas calças. À medida que a noite avança e a taverna se enche de calor e umidade, um novo tipo de performance toma o palco. Uma feita de palavras, música e bobagens confiantes. Esta é a hora da história, estilo medieval. Um bardo limpa a garganta no canto, dedilhando suavemente um alaúde meio desafinado, as cordas rangendo como botas velhas. Faltam-lhe alguns dentes, mas não um pingo de confiança. Com um floreio dramático, ele lança-se numa balada de desgosto e heroísmo. Algo sobre um cavaleiro que se apaixonou por uma sereia e se afogou apenas enquanto recitava poesia. Ninguém acredita nele. Todos ouvem de qualquer maneira. É assim que funciona aqui. A verdade é opcional. O entretenimento é tudo. À volta das mesas, outros juntam-se. Não bardos, apenas clientes com a coragem alimentada pela cerveja e uma história para contar. Um homem jura que uma vez lutou com um urso e viveu para beber sobre isso. Outro afirma que viu uma bruxa transformar uma vaca numa cabra. Um terceiro insiste que é parente de Carlos Magno pelo lado do primo da mãe. A história de todos começa com: não vais acreditar nisto, mas... E eles estão certos. Não acreditamos, mas queremos. Fanfarronices tornam-se baladas. Acidentes tornam-se mitos. Alguém conta uma piada tão má que volta a ser boa. Outro recita um poema provavelmente plagiado de um pergaminho de monge. A sala aplaude, grita ou atira pão dependendo da qualidade ou quantidade da performance. Se tiveres sorte, um repreendedor ou menestrel pode estar de passagem. Profissionais que viajam de cidade em cidade, trocando música por moedas, refeições e, ocasionalmente, um lugar para dormir dentro de casa. As suas canções são polidas, as suas histórias longas e a sua capacidade de agitar uma multidão perigosa. Mas mesmo eles sabem a regra de ouro das histórias de taverna. Nunca deixes que os factos estraguem uma boa história. Nesta sala, cheia de fumo com a lareira a crepitar e as canecas a transbordar, contar histórias não é apenas entretenimento, é tradição, é conexão, é como fazes amigos, inimigos e o ocasional parceiro de bebida para a vida. À meia-noite, metade da taverna está a encenar a história do cavaleiro de uma perna, só que lutou contra 6 salteadores com uma concha. Tu ris, tu aplaudes, tu esqueces que é tudo inventado, porque numa taverna medieval todo o mentiroso é uma lenda, se a história for boa o suficiente. À medida que a noite avança e a cerveja continua a fluir, algo muda no ar, uma espécie de ousadia embriagada. O bardo está a meio da sua terceira canção sobre pastoras infiéis, e de repente todos se sentem românticos. Bem-vindo ao flerte medieval. A subtileza deixou o edifício. Começa com contato visual, ou pelo menos um olho, ligeiramente semicerrado através de uma névoa induzida pelo hidromel.
Um homem com 2 dentes restantes inclina-se sobre um banco e arrasta as palavras: Minha senhora, a vossa beleza brilha mais do que a lareira. Ela responde atirando uma côdea de pão à testa dele. A sala aplaude. Outros tentam a sua sorte, mais gentilmente, oferecendo canecas cheias, elogios desajeitados ou ofertas para ajudar a carregar uma tigela de guisado para que não derrame. Spoiler, ainda derrama. Se fores uma mulher na taverna, funcionária, convidada ou mercadora viajante, provavelmente estás habituada a afastar pelo menos 3 aspirantes a poetas, 2 lutadores de braço e um homem que tenta impressionar-te equilibrando uma faca no nariz. Às vezes funciona. Geralmente acaba com um olho negro ou uma bolsa vazia. Para aqueles que realmente procuram companhia, as tavernas oferecem mais do que apenas flerte. Cortesãs trabalham a sala com facilidade praticada, sabendo quem tem moeda, quem tem charme e quem vai desmaiar antes de chegar às escadas. As transações são discretas, mas as implicações são ruidosas. Amantes ciumentos. Ah, sim. Nada desencadeia uma briga de taverna mais rápido do que um olhar roubado, uma mão errante, ou um marido a apanhar a mulher a rir um pouco demais da piada do bardo sobre bispos. Mesas são viradas. Canecas são usadas como armas. Um banco é partido ao meio novamente. E, no entanto, algures no meio de todo este caos, faíscas genuínas voam. A filha tímida de um padeiro e um pedreiro viajante riem-se sobre guisado partilhado. 2 agricultores bêbados criam laços sobre um ódio mútuo por nabos. Um monge flerta acidentalmente com uma freira. O amor, ou algo parecido, sobrevive mesmo nos cantos mais barulhentos. Porque na taverna medieval, o romance é partes iguais, de charme acaso, e não cair de cara na tigela a meio da frase: podes ganhar um coração. Podes ganhar um tapa. De qualquer forma, vais lembrar-te disso ou pelo menos ouvir falar disso na manhã seguinte. Era inevitável. Talvez alguém tenha derramado uma bebida. Talvez alguém tenha acusado outra pessoa de trapacear nos dados. Talvez 2 pessoas tenham reivindicado o mesmo banco e nenhuma delas tenha cedido. Ou talvez alguém tenha dito algo sobre a mãe de outra pessoa. Bode ou sopa. Não importa muito,